consagrar essa live. Quem puder, entre em espírito e vamos avançar. Amém? Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença. Eu quero me diminuir, Pai, para que o Senhor venha falar através de mim, Pai. Que não seja eu a falar, seja o Senhor a me conduzir. Obrigada, Senhor, por essa semana que já começou ontem. Obrigada por cada pessoa que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, derramando todo o ensinamento que o Senhor tem me ensinado. Pai, eu me diminuo, tire de mim toda a soberba, Pai, todo o ego do meu coração. E me coloque mais graça, Pai. Me dá o teu amor, Senhor, a tua graça, a tua sabedoria, porque eu não sou nada sem ti. Eu sou só o pozinho da terra. Obrigada, Pai, por esse final de semana tão poderoso que foi o Congresso Abala Alphaville. Obrigada, Pai, pelas vidas que foram alcançadas, pelas vidas que puderam cada vez mais, Pai, se aproximar da tua graça, do teu poder e do teu reino. Nós te agradecemos, eu consagro cada palavra que eu fale, Senhor, que não seja eu a falar, não seja a minha vontade, mas seja o Senhor a me conduzir. Pai, que o Senhor possa nos conectar cada vez mais, através das redes sociais, através dos encontros que o Senhor prepara, através dos telefones conectados, Senhor. Porque o Senhor fala que onde tiver 2 ou 3 em teu nome, ali o Senhor estará. E eu creio, Pai, que o Senhor estará aqui. E está aqui já. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa cada vez mais me capacitar, porque eu não me sinto capaz para falar da tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida das pessoas que estão aqui agora e que vão assistir depois, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu sinto a tua presença já aqui e eu quero te agradecer, Senhor. Porque o Senhor é bom e a tua graça é inesgotável. O teu poder, a tua glória, a tua sabedoria, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse dia. Que já aconteceu coisas maravilhosas, como, por exemplo, a vida. Nós temos o fôlego da vida, Pai, nós podemos ser melhor. E hoje, quando eu acordei, eu disse, Senhor, muito obrigada, porque hoje o Senhor me deu a oportunidade de ser melhor. Não melhor do que as pessoas, mas melhor do que a mim mesma. Obrigada, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender todo ataque demoníaco contra a rede social, contra os telefones conectados, contra a internet, contra a energia, em nome de Jesus. Eu repreendo todo ataque externo, agora e depois que essa live finalizar. Que o Senhor possa, Pai, acampar anjos para nos guardar, nos proteger e nos derramar sabedoria que vem do teu reino. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto, e toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Já começa no fogo aqui, que só Jesus. Então vamos lá, eu quero falar hoje sobre a lógica de Deus, que não é a nossa. A lógica de Deus é totalmente o contrário do que a gente pensa, vive, aprende. Então, e é isso, é a lógica de Deus, como Deus trabalha que nos salva. Então eu quero falar sobre isso hoje, porque normalmente as pessoas não falam. A paz, Ruth, Deus abençoe. Então, isso será um choque que vai nos libertar muitas vezes. Existe algo que pode libertar completamente a nossa vida espiritual, emocional e até as nossas decisões. Entender que Deus não pensa como nós. Deus pensa totalmente contrário do que a gente pensa, quer, age. O problema de muita gente não é a falta de fé. É tentar encaixar Deus dentro da própria lógica humana. E a gente quer que Deus nos recompense rapidamente. Que Ele nos exalte, quem já está no topo, que honre quem merece, aos olhos humanos. Mas Deus não opera assim. Deus opera totalmente diferente da forma que a gente quer, pensa, age e espera. A lógica de Deus não é apenas diferente. Bom dia, Valdinete. Boa tarde, né? A lógica de Deus não é apenas diferente, ela confronta. A lógica de Deus nos confronta, nos quebra, muitas vezes nos faz ir para baixo, nos humilha, quebra o nosso ego e reconstrói o nosso coração. Se você não entender isso, você não vai. Se você entender que a lógica de Deus não é apenas diferente, mas ela nos confronta, ela nos quebra, ela tira o nosso ego, ela muitas vezes nos humilha para que a gente quebre esse ego.
e reconstruir o nosso coração. Se a gente não entender isso, se a gente acabar entendendo isso, a gente nunca vai se frustrar com Deus. E tem muitas pessoas que se afastaram de Cristo, saem das igrejas e se afastam porque elas se frustram e aí elas culpam Deus. Muitas vezes elas dizem assim, não, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então, interpretar processos como abandono, as pessoas fazem muito isso. Às vezes as pessoas falam para mim assim, não, eu estou passando por um processo, Deus me abandonou. Mas elas não entendem que todo mundo precisa de um processo. Eu estou passando por um processo agora. E amém por isso, porque está me confrontando o meu ego, a minha ganância, o meu orgulho. Então, se você não entender isso, você vai se frustrar com Deus, vai interpretar processos como abandono e vai desistir exatamente no lugar onde Deus estava começando algo em você. Porque nem todo mundo aguenta os processos. Elas desistem no início, porque o processo de Deus não é fácil, mas o processo não é para a morte, é para a vida. Você hoje não vai receber frases bonitas. Hoje você vai entender como realmente Deus funciona. E por isso, muitas vezes, parece injusto, mas na verdade é perfeito. Amém? Então, eu quero falar a primeira passagem bíblica hoje, Mateus 20:16. Mateus 20:16, que fala assim, o último é o primeiro. Essa passagem não fala apenas da posição, fala de coração. Na parábola, trabalhadores que chegaram por último receberam o mesmo que os primeiros. Quem conhece essa passagem sabe que muitas vezes essas pessoas nessa parábola, as pessoas ali achavam que quem chegasse por último ia receber menos. Obrigada, Ruth, por colocar a passagem aí. Então, na parábola, trabalhadores que chegaram por último receberam o mesmo que os primeiros. Isso escandaliza a lógica humana. E isso no nosso meio, nesse mundo aqui, escandaliza as pessoas. Porque nós pensamos em mérito proporcional. Quem pensa em mérito proporcional somos nós, seres humanos. Esse mundo aqui vive totalmente o contrário da palavra de Deus. Mas Deus não está recompensando esforço apenas. Ele está olhando a disposição do seu coração, a dependência e a sua identidade. Então, o último aqui não é só quem chegou depois, é quem não se vê como merecedor, não negocia com Deus e não se apoia em performance. Eu quero falar um pouquinho aqui dessa passagem bíblica, porque eu vejo assim no meu meio mesmo, muitas pessoas que se acham merecedoras por aquilo que elas fazem, falam. E elas ficam nessa negociação. Por exemplo, essa semana passada, o Senhor me levou a um testemunho de uma senhora para me mostrar que quando a gente jejua, eu já pensei assim muitas vezes, quando a gente está jejuando, a gente acha que a gente está jejuando para mudar Deus. Por exemplo, uma irmã falou comigo assim, Heloísa, eu estou fazendo um jejum para que minhas amigas venham para que Deus dê um marido para minhas amigas, mas a gente jejua não é para mudar Deus, não é para fazer Deus abrir as portas, porque Deus vai abrir as portas se Ele quiser, na hora que Ele quiser, e Ele é nosso Pai, Ele quer nos abençoar, mas é para nos transformar. Então não faça jejum barganhando com Deus para Deus abrir porta. Deus pode te dar ideias, Ele pode fazer tudo, a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Mas quando a gente jejua, é para mudar a nós mesmos, é para nos quebrar o nosso ego, a nossa ganância, o nosso achar que a gente vai fazer, é uma moeda de troca com Deus. Deus não é moeda de troca. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. E Ele é o nosso Pai, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, quando eu entendo que eu tenho os mesmos direitos, eu não vou fazer jejum para tocar no coração de Deus. Eu vou fazer para mudar a mim. Então, o último aqui não é só quem chegou depois, é quem não se vê como merecedor. Nós não somos merecedores de nada. A gente não é merecedor de nada. Mas pela misericórdia e amor do Senhor, que é o nosso Pai, quando você entende quem você é, que você é filho, a sua identidade, você não vive negociando com Deus e você não se apoia nas performances. Hoje todo mundo quer falar bonito. Eu nunca me achei capaz aqui de vir falar para vocês de Jesus. Quem sou eu? A mais pecadora das pecadoras. Mas o Senhor disse, fale, abra sua boca,
E não é performance que vai fazer eu chegar nas pessoas. Então fale da minha palavra, não fale palavras bonitas. Porque quem quer muito fazer bonito, o coração realmente não está ali olhando, apoiado em Cristo. Então, muitas vezes a gente quer esperar fazer bonito para a gente fazer. Mas não é esperar fazer bonito, é a gente iniciar mesmo todo errado. Eu estou aqui nas lives há 3 meses. Eu lembro do meu primeiro dia, que eu tremia e não sabia o que estava falando. Depois eu sempre assisto para ver onde é que eu posso melhorar. Mas não é melhorar por causa da performance, é melhorar para fazer para Ele, para Cristo. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu tire, o que é que o Senhor quer que eu acrescente? Então entenda que hoje o mundo fala em performance, mas Deus fala, eu quero o seu coração. O seu coração voltado para mim. Porque quem vai te capacitar não é a sua performance, não são pessoas, sou eu. E eu já pedi para o Senhor, eu faço pedidos ao Senhor, eu faço pedidos ousados. Por exemplo, uma vez no meu aniversário, eu falei assim, Pai, eu entendi que o Senhor é meu Pai e que eu tenho que pedir presentes ao Senhor, não vou pedir a homens não. Eu entendi que o Senhor é o meu Pai. Se o Senhor é meu Pai, eu sou co-herdeira com Cristo, eu tenho direito do que Cristo tem. Eu vou fazer um pedido ousado para o Senhor. Se o Senhor quiser me dar, eu estou aqui aberta para receber. Se o Senhor achar que não é o tempo, amém. Eu vou buscar até eu receber. Pai, eu gostaria de um pinguinho, um grãozinho de mostarda da sabedoria de Salomão. Para que eu pudesse, nessa terra aqui, fazer a tua vontade com excelência. Com sabedoria, sabendo o que fazer, como fazer, não para mim, para minha glória. Porque nada é para mim, eu não sou merecedora de nada. Mas para a tua glória, para a tua vontade, eu quero poder fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Então, o Senhor tem me mando eu tirar muita gente do meu ciclo, porque o Senhor tem visto que aquelas pessoas ali tinham uma unção contaminada. Elas queriam mostrar muita performance para ter pessoas, seguidores, mas realmente no secreto delas não é realmente, elas não estavam ali voltadas para Cristo. O coração delas não estava humilde para realmente receber de Cristo. Elas queriam receber só de homens. E esses dias, antes de começar esse congresso nesse final de semana, o Senhor falou assim, eu não quero que você fique buscando, correndo atrás de homens por causa de unção. Unção é maravilhoso, é o poder de Deus. E o Senhor vai derramar na nossa vida no tempo certo, na forma certa e quando Ele quiser. Mas Ele disse assim, não é para você ficar correndo atrás de homens, é para você buscar a mim, a minha palavra. Se eu estou ali naquele meio, eu disse, é mesmo, né, Senhor? Eu estou buscando em homens aquilo que é o Senhor que vai me dar. E eu sei que na hora que o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me colocar em lugares que eu nem posso imaginar. Então, quando eu entendi isso, eu disse, é mesmo, Senhor, vou parar de ficar correndo atrás de unções, porque eu sei que é o Senhor que vai derramar sobre a minha vida. E se o Senhor quiser até transladar você, como Filipe, Ele vai fazer isso, porque Deus, Ele pode tudo. Só que a gente, muitas vezes, a gente fica colocando Deus numa caixinha. A gente fica limitando Deus, e Deus pode tudo. Então, não limite Deus. Amém? Deus está ensinando aqui que quem depende mais, recebe mais revelação da graça. Então, a nossa dependência não é em homens, é nele. Nós precisamos de líderes, pessoas que nos ensinem, pessoas que possam nos ajudar na nossa caminhada. A gente precisa. Mas a gente tem que entender que quem depende mais dele, de Deus, e não de homens, recebe mais revelação da graça. A lógica de Deus desmonta o orgulho espiritual, porque no reino, não vence quem faz mais. Entenda isso. Não é porque você está fazendo mais ou achando que você está fazendo mais que você vai vencer as batalhas que você tá lutando. Vence quem se rende mais. Então você se rende mais ao Senhor? Ou você acha que você vai vencer porque você está fazendo mais? Não, não é isso. Então eu quero falar agora aqui da segunda passagem bíblica, Lucas 22, 26, que o maior é o menor. Então veja a lógica de Deus. Primeiro, o último é o primeiro.
em Mateus 20, 26. Agora, o maior é o menor. Lucas 22, 26. No mundo, liderança é sobre controle. Em Deus, liderança é sobre serviço invisível. Jesus não está romantizando humildade, ele está redefinindo autoridade. Ser maior no reino de Deus significa ser o que serve mais, o que mais se esvazia, o que menos busca reconhecimento. Então, esse final de semana, eu parei tudo meu para poder servir lá no congresso, mas não porque eu queria aplauso ou reconhecimento, porque o Senhor tem me ensinado que eu não preciso disso. Eu preciso é dele. Então, eu parei tudo meu e disse, Pai, eu quero servir aos homens de Deus, porque o Senhor está ali com excelência. Eu estou extremamente cansada, mas eu estou alegre porque eu queria ter feito mais. Então, ser o que mais serve é o que maior será. O que mais se esvazia. Então, o que é que maior se esvazia? Eu me esvaziar das coisas do mundo. E buscar entender o que é que Deus quer que eu faça. Não o que todo mundo está fazendo. Eu já quis fazer o que todo mundo está fazendo. Ah, porque ele está pregando, porque ele vai ali, porque eu tenho que fazer tudo. Porque eu tenho que dar mentoria, porque eu tenho que dar assessoria, porque eu tenho que fazer isso. Eu queria fazer isso. O Senhor disse, não é isso que eu estou te chamando. A gente foi chamado para ser, cada um tem um papel na nossa vida e no reino de Deus. Mas quando você tenta fazer o que todo mundo está fazendo, você já começou a se perder. Então eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Não é para eu fazer o que todo mundo está fazendo, é para eu fazer o que o Senhor quer que eu faça. Então eu me esvazio, tirando tudo o que o mundo traz para mim. E trazendo tudo o que a palavra de Deus traz para mim. É me esvaziar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então hoje, a maioria não aceita, até os meus da minha família. É difícil para eles entender que o Senhor me pediu para ficar um tempo sem trabalhar. E eu sei que eles se preocupam porque você ficar sem trabalhar, todo mundo vai se preocupar da sua família, porque vai pensar assim, como é que ela vai se sustentar? Como é que ela vai pagar as contas? Mas se Deus te chamou, ele tá com você. Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das coisas que ele fala. Só que a gente, muitas vezes, as coisas do mundo fazem a gente ficar preocupado, triste, achando que Deus não está ali. Mas se Deus te chamou, se você realmente está se esvaziando do mundo para ouvir a voz dele, ele jamais vai te deixar. Deus jamais me deixou. Mesmo quando eu disse, Senhor, e aí, como é que eu vou fazer? Quem sabe um pouquinho do meu testemunho, sabe que eu fui moradora de rua em Portugal. Foi o primeiro país que eu tive. Naquela época, sim, eu não servia a Deus, eu vivia no mundo, eu vivia pela força do braço. E eu entrei em patamares da podridão do mundo, porque eu achava que eu ia morrer naquela situação. Aí realmente eu estava pela força do braço. Então eu me permiti me encher das coisas do mundo. E eu fui me esvaziando de Deus, mas hoje eu quero viver me esvaziando das coisas do mundo. Então não faça o que todo mundo está fazendo. Não faça o que as pessoas estão mandando você fazer. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Quando você ouve a voz de Deus, o que todo mundo está falando para você fazer, você não vai fazer, porque você primeiro vai buscar em Deus se é aquilo que Ele quer. O que menos busca é reconhecimento. Então hoje a gente quer muito aplauso das pessoas, a gente quer reconhecimento das pessoas. E o Senhor me levou para uma prensa que Ele me disse, não busque reconhecimento nas pessoas. Sou eu que vou colocar você nas mesas certas no meu tempo. E a gente muitas vezes quer acelerar o processo de Deus, porque a gente não está aguentando a prensa, e a prensa dói. Então, hoje eu entendo que, Senhor, eu não preciso do reconhecimento das pessoas, eu preciso do teu reconhecimento, se eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer. Então, muitas vezes, feche os ouvidos e os seus olhos para que todo mundo está falando e abra para Deus. Porque se você ouvir a Deus, se você ouvir Ele e buscar olhar para Ele, você não vai errar, mesmo que esteja difícil. Eu sei que é difícil. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, nem tentando diminuir a sua dor, porque cada um sabe onde o seu calo está apertando.
Eu sei onde os meus 2 calos estão apertando agora. Mas, se o Senhor está comigo, se eu estou ouvindo a voz dele, eu sei que uma hora isso é só por um tempo. Eu vou avançar. Amém? Então aqui está algo que poucos dizem. Deus não promove quem quer aparecer. Ele promove quem está disposto a desaparecer. Aleluia. Então, quem promove? Deus promove quem está disposto a desaparecer. Entenda que toda fase, ela vai ter um fim. Só que a gente muitas vezes quer aparecer para o mundo. É o que o mundo hoje nos chama. Por que é que muitos homens de Deus e mulheres de Deus hoje têm caído? Caído no pecado, caído no seu ego, na sua ganância. Porque eles querem aparecer para o ego deles. Eles não querem aparecer para entender que aquilo é Deus que quer. Amém? Então, muitas das pessoas que eu conheço hoje já não estão mais servindo a Deus, já não estão mais nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque elas acharam que elas tinham que ser reconhecidas pelas pessoas, elas querem reconhecimento, então é só para o eu, o ego, o eu. E aí elas esqueceram de ouvir a voz de Deus. E quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você se perde. Porque uma hora você vai, uma hora você bate a cara na parede. A lógica humana diz, se imponha. As pessoas dizem, se imponha, vá lá, faça. Vá lá, coloque a sua vontade. Isso é o que o mundo diz. Para a gente se impor. Mas a lógica de Deus diz, se entregue. Então, enquanto as pessoas estão nos falando, se imponha, Deus diz, se entregue. Então, não busque ouvir a voz das pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, eu digo, eu não vou fazer isso porque eu não sei se Deus quer. Todo mundo, a gente quer palpitar muitas vezes na vida de todo mundo. Não é verdade? A gente quer palpitar, dizer faça isso, faça aquilo. E muitas vezes não vem de Deus. Então, quando a pessoa diz assim, faça isso, aquilo, muitas pessoas já falaram assim, vá trabalhar, buscar um emprego, vá colocar currículo. Aí eu disse, espera aí, eu não posso fazer se Deus não mandou. E quando eu vou orar, eu digo, Senhor, o Senhor quer isso? O Senhor disse, não é para você fazer isso. Então, a gente tem que muitas vezes não, todas as vezes, abrir os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos para ouvir o que Deus quer, não o que a gente quer. Porque se a gente fizer o que a gente quer, a gente se perde. Se eu fosse fazer o que eu quero, hoje eu não estaria no Brasil, hoje eu estava em Dubai. Hoje eu estaria lá fazendo o que eu sempre amo, que é o mundo da moda, o mundo artístico. Hoje eu estaria morando lá, estaria ganhando muito dinheiro. Mas por ouvir a voz de Deus, o Senhor disse, volte para o Brasil. Comece do zero. Eu vou tirar de você tudo o que o mundo te deu, porque não é isso. Para que eu possa te dar o que eu quero. Então, para a gente receber o de Deus, a gente precisa se esvaziar do mundo. E nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo está disposto a ouvir a voz de Deus e dizer, fique sem trabalhar por um tempo. Porque você entra em desespero. E é isso que o mundo traz. O mundo diz, vá lá, faça. Mas Deus diz, faça da forma e do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Amém? E isso dói. Porque exige matar o ego todos os dias. E matar o ego todos os dias, nem todo mundo está aberto. O trono que habita nesse século é um demônio chamado Leviatã. É um trono das águas, um demônio das águas. Que ele traz para o nosso meio, para as pessoas, sobre orgulho, ego, ganância. E é onde esse trono está habitando, principalmente no meio político, no meio dos príncipes, que hoje não existe muito, mas existe ainda. Na Inglaterra tem os reis, né? O rei Charles. Mas no nosso meio político, nos nossos meios de pessoas que estão acima de nós, esse trono é o Deus desse século. Então, quando você entende que existe um trono para cada tempo, e você busca entender que trono é que está agindo, boa tarde, André Mendes. Você vai de contra aquilo que esse trono está fazendo. Porque hoje o que as pessoas são muito é orgulhosas. Todo mundo hoje quer saber mais do que outro. Ninguém quer baixar a sua cabeça e dizer realmente o que aquele irmão está falando, ele tem razão. Eu vou buscar melhorar. Eu vou buscar em Deus o que é que Deus quer.
Por quê? Porque a gente não aguenta a prensa dói muito. Você olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, Senhor, e aí? Como é que eu vou sobreviver? É aí que Deus vai observar onde está o seu coração. E dizer não para o mundo, eu dizer não para milhões de dólares, milhões de euros, milhões de libras, foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque eu fui em busca de dinheiro. Eu fui em busca de posição. Eu fui em busca de fama. Então, quando eu disse não para o mundo, as coisas aumentaram muito mais. E quem ganhava 100 mil reais por dia, hoje tá sem trabalhar faz 3 anos, é só Deus mesmo que faz isso. Mas é a melhor escolha da minha vida, porque eu entendo que Deus, quando eu acho que eu tô fraca, quando eu acho que eu vou morrer nessa situação, o Senhor me faz forte. Amém? Então entenda que o maior é menor. Lucas 22, 26. Enquanto mais você busca ser menor no reino de Deus, mais Deus é que vai te levantar. Amém? O louco é sábio. 1 Coríntios 1, 27. O louco é sábio. Deus escolhe o que o mundo chama de loucura para confundir os sábios. Isso significa que muitas decisões espirituais vão parecer irracionais para quem vive na lógica natural. Então, quanto mais você busca viver na lógica natural, não tem como você viver na lógica espiritual. Tem hora que eu digo assim, Senhor, eu não quero nem ficar nesse plano aqui, eu quero ficar no espiritual. Perdoar quem te feriu é loucura. Perdoar quem te traiu, perdoar quem te bateu, é loucura para o mundo. Porque hoje, o que é que as mulheres falam muito? Não, eu sou empoderada e eu vou ser empoderada e eu tenho que mostrar que eu posso, que eu faço, que eu aconteço. Quanto mais você quer mostrar que você pode, que você faz, que você acontece, mais Deus se afasta de você. Porque quem afasta Deus somos nós, tá? Deus está sempre ali disponível. Mas é nós que afasta Ele ou aproxima. Somos nós. Amém? Continuar quando tu diz para parar. As situações da nossa vida, muitas vezes, querem fazer nos parar. Porque a gente não acha que não vai aguentar. Porque a gente acha que não vai sobreviver a essa prova. E isso é loucura para o mundo. Crer sem provas. Que a gente possa não ser como Tomé. Eu já fui muito como Tomé. Para eu crer, eu precisava ver alguma coisa, ter uma confirmação de Deus. Mas se você está em Cristo, posicionado em Cristo, posicionado, que todo mundo fala hoje, posicionado, está em posição para ouvir a voz dele. Está em posição para obedecer a ele. Está em posição para fazer o que ele quer, não o que o mundo quer. Mas é justamente aí que Deus age. Amém? Porque enquanto o mundo confia em lógica, Deus trabalha com fé. E ter fé que eu posso aprender e posso falar para você as coisas mais difíceis do mundo. É você ver um exemplo, você está ali com contas atrasadas, você não tem como comprar comida, você está doente, vê uma pessoa doente ali. Em nome de Jesus. Amém. Voltou. Glória a Deus. Não é a minha também, a minha internet não tá muito legal hoje não. Mas em nome de Jesus, nós vamos concluir. Enquanto o mundo confia em lógica, Deus trabalha com fé. E fé não precisa fazer sentido. Só que nós vivemos por muitas vezes quando as coisas fazem sentido. Tem uma irmã da igreja que eu frequento que eu já tenho visto várias vezes. Quando eu olho para ela, eu vejo um coração. Eu disse, essa irmã vai chegar um varão aí para a vida dela. E ela me disse assim, não, eu não me vejo com outra pessoa, né? O marido dela faleceu, né? Já há bons anos. E ela é viúva. E quando eu olho para ela, eu só vejo um coração em cima dela. E eu sei que o Senhor vai mandar um varão. Só que eu não tinha falado nada até ontem. Ontem eu falei, eu disse, ó, tá chegando um varão na sua vida. E ela disse assim para mim, mas eu não vejo uma pessoa chegando na minha vida, eu nem quero assim. Eu disse, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa.
Quem está em Deus, a gente não vive pelo que a gente quer, não. A gente vive pelo que Deus quer. Então, o que você quer, nem sua vontade mais é sua. Se você realmente entregou tudo nas mãos dele, quem faz é Deus. Porque eu jamais queria estar no Brasil de volta. E até hoje mesmo, o Senhor sabe que se eu disser que eu quero, eu estou mentindo, eu não posso mentir. Por mim, eu não estaria no Brasil, não. O nosso país, infelizmente, devido tanta desigualdade social, tanto roubo, infelizmente, o nosso país, que era para ser um dos países mais ricos, é um país que é difícil a vivência aqui. Não é fácil. E eu sei que é difícil, por isso que eu não queria estar aqui. Mas eu estou aqui porque a minha vontade não é minha, a minha vontade é dele. Eu entreguei a ele, eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer? Então, Pai, faça-se a tua vontade. Porque já não sou eu que vivo, é ele que vive em mim, é ele que manda em mim. Então, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero eu não faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que o Senhor quer é o que eu faço. Então, Deus não está interessado em provar que você está certo. Ele quer formar em você um coração que confia mesmo quando você parece errado. Mesmo quando tudo parece errado, ele quer formar em você um coração que confia nele. Amém? O fraco é forte. Joel 3,10. Essa não é uma frase motivacional, é um princípio espiritual. Deus não usa a sua força natural, ele usa a sua dependência. Então, quando você fica tentando fazer as coisas pela força do seu braço, entenda que o Senhor quer a sua dependência nele. Quando você se acha forte, você controla, você decide sozinho, você não consulta Deus de verdade. Quando você se acha forte. Mas quando você reconhece-se fraco, você diz, Pai, eu sou fraca, e se o Senhor não posso, aí você começou a se render, você começou a buscar uma direção nele, e você se torna sensível à voz dele. É quando eu reconheço que eu sou fraca. Por isso que antes de começar as lives, na minha oração, eu digo assim, Pai, eu não sou nada. Sem o Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, eu sou pó da terra, eu sou a menor das menores. Só que o mundo quer que a gente se empodere. Eu não gosto dessa palavra, não. Se é para falar de empoderalismo, eu falo do poder de Deus, porque se empoderar é você se sentir com poder. E eu não sou empoderada se Deus não estiver comigo. Eu não gosto dessa palavra. Por que é que tanto as feministas usam tanto essa palavra? Temos que ser empoderadas, porque elas querem tomar o poder que era para Deus estar ali. O poder era para vir dele, só que elas querem tomar um poder que muitas vezes elas se acham que tem, mas elas não têm, elas só estão cegas. Então, por isso que eu não gosto dessa palavra empoderalismo, de sou empoderada, porque eu não sou. Sem Deus eu não sou nada. Eu não tenho força para nada. Então, não se ache que você é poderoso, que você pode. Não se ache que você é capaz na força do seu braço, porque sem ele, sem Deus, você não pode nada. E você é um pozinho da terra. Para você cair, não precisa de muita coisa, não. Basta apenas um ego ferido ali. Amém? Então, a força no reino não vem da capacidade, vem de quebrar o interior. Quando eu digo, Senhor, me quebre. Tem dia que eu digo assim, Pai, me quebre mais. Porque eu ainda preciso ser tratada mais. Nessa Páscoa que passou agora, o Senhor me quebrou. De tal forma que eu disse, Pai, se é para me quebrar, me quebre mais, Pai. E você pedir para Deus te quebrar, eu acredito aqui que a maioria não tem essa coragem. Porque precisa coragem. Para pedir para Deus amassar mais. Pai, tá doendo, mas me amasse mais. Porque eu quero crescer mais. Eu quero te ouvir mais, eu quero obedecer mais. E para a gente ouvir Deus, a gente precisa ser amassado. Amassado o nosso ego, o nosso orgulho. A gente se acha muito capaz. Tem gente aqui que se acha muito capaz por causa de uma profissão. Porque eu fiz. Tem pessoas que eu pergunto assim, oi, tudo bem, como é seu nome? A pessoa nem fala o seu nome. A pessoa fala assim, não, eu sou doutor, um exemplo, doutor fulano de tal. A pessoa se apresenta como um doutor, porque ele acha que ele é aquilo, que ele estudou, que ele fez.
Então, quando eu entendo que sem Ele eu não sou nada, aí você entendeu realmente um princípio de: Senhor, se for para me amassar mais, me amasse. Mas não me deixe viver como uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa que sabe demais a palavra de Deus, como uma pessoa que sou poderosa, que sou empoderada. Se você não pede para Deus te amassar, fica difícil. Porque eu tenho 30 anos no Evangelho, você ali... Tem muitas pessoas que chegam para mim assim: você é bebê espiritual. Você não tem conhecimento, não. Eu estou há 30 anos no Evangelho. Veja o tamanho do orgulho dessa pessoa. Eu digo: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pela misericórdia de Deus, eu sou uma bebê. E na presença dele eu quero continuar como uma criança. Na presença de Deus eu quero continuar como uma criança. Se for para continuar como uma bebê que acabou de nascer, eu quero continuar. Porque eu quero ficar na presença dele como criança. Então, quando eu entendo que eu não sou nada, eu posso ter 50 anos no Evangelho, mas Pai, eu quero continuar como criança na tua presença. Eu quero entender que sem o Senhor eu não sou nada. Que eu sou pó da terra, que para eu cair não precisa de muita coisa. Basta apenas um orgulho. Que eu não me permito Deus me quebrar. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que se analisar e dizer: Senhor, eu preciso ser quebrada e amassada aí nessa área aqui. Que eu estou me achando. Que eu estou me achando poderosa, que eu estou me achando a pregadora, que eu estou me achando o XYZ da galáxia. Então, se for para Deus te quebrar mais, peça isso a Ele. Porque a gente tem que passar por um processo de amasso de mês em mês. Até de semana em semana. Porque todo dia o nosso ego bate na nossa porta. O Deus do século se chama Leviatã. É um trono que age no orgulho, na soberba, na ganância, no ego das pessoas. Aí você acha que você não tem que pedir a Deus para te amassar? Aí você já começou a se perder. Porque quem tá agindo é Leviatã. Então peça para Deus te amassar nas áreas que você acha que você precisa de cura, que você precisa melhorar, que você precisa se diminuir. Não acho que você já está... Aleluia, glória a Deus, vamos voltar. Quando eu entendo que, Senhor, quais são as áreas que eu preciso ser tratada, amassada? Quais são as áreas, Pai, que eu preciso que o Senhor me trate e me ajude? Quando eu entendo isso, eu peço a Deus, Ele vai começar a te mostrar. Assim como Ele tem me mostrado as áreas que eu preciso ser tratada ainda. Que eu preciso ser mais amassada. Amém? Por isso Deus permite situações que te enfraquecem. Não para te destruir, mas para te tornar utilizável. Amém? Agora, Mateus 5,10, que diz assim: o perseguido é abençoado. Essa é forte. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque ninguém quer sofrer injustiça. Ninguém quer sofrer injustiça, levante, calúnia. Mas Jesus revela algo profundo. Nem toda oposição é sinal de erro. Às vezes é evidência de alinhamento. Às vezes o Senhor pode permitir que uma pessoa se levante contra a sua vida. Não é para te destruir, mas é para alinhar você na vontade dele. Obrigada, Ruth. Quando você vive a verdade, você confronta sistemas, você incomoda pessoas, você revela o que os outros querem esconder. E viver na verdade, a gente vai confrontar as pessoas nos erros que elas muitas vezes estão escondendo. Eu já quis esconder algumas coisas. E o Senhor colocou pessoas na minha vida para que eu visse que eu estava escondendo erros que Ele queria trazer para cima. E trazer o nosso erro para cima, nem todo mundo aceita. Nem todo mundo aceita que o Senhor abra a lata de lixo dos nossos pecados e traga para cima. Porque isso muitas vezes nos confronta, nos envergonha, faz a gente se sentir um lixo. Porque quando Deus abre a lata do lixo, o que sai para fora é exatamente o lixo. Eu já me senti assim. Por isso que a gente tem que muitas vezes dizer: Senhor, onde é que eu preciso melhorar? Quais são os pecados que eu estou escondendo, Senhor? Qual é o jeitinho brasileiro que eu estou dando? Que o Senhor quer expor, para que eu tire aquilo da minha vida. E isso gera muitas vezes perseguição. A santidade que a gente busca vai gerar perseguição contra a nossa vida. Porque nem todo mundo quer uma santidade.
Mas Deus não vê perseguição como derrota. Ele vê como marca de identidade. Amém, Valdinete. Eu peço para Deus me ensinar, mas quando estou nas provas, não peço para me amassar mais. Pois é, nem todo mundo tem esse pedido a Deus é doloroso. Senhor, me amasse mais. Às vezes nas minhas orações aqui, até semana passada eu disse: Pai, se o Senhor quer me amassar mais, me amasse. Se o Senhor quer me prensar mais, me prensa. Mas não me deixe viver uma vida de pecado. Não me deixe viver me achando que eu sou algo mais, que eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada. Se o Senhor quiser me recolher hoje, o Senhor vai me recolher. Aí do que adiantou a nossa soberba? A nossa correria para fazer as coisas para o mundo? Sendo que para Deus a gente não está fazendo. Eita glória, aleluia. O problema é que muitos desistem quando começam a ser rejeitados. Mas na lógica de Deus, esse pode ser exatamente o sinal de que você está no caminho certo. Então, quando muitas vezes algumas pessoas começam a me caluniar, a falar mal de mim, se levantar contra mim, eu digo: Pai, se eu estou incomodando, eu sei que alguma coisa eu estou fazendo de certo. Por quê? Quando você acende a luz da sua casa, tem muitos besouros que eles correm, ou tem besouros que eles correm, eles vêm para a luz. Então, se você está sendo luz, onde você chega, quem não está buscando a santidade vai incomodar. As pessoas vão se levantar contra você. Mas quem entendeu que quando a luz chega e é aquela luz ali que eu quero, eu vou me aproximar da luz. Porque eu quero ser aquilo também, que aquela pessoa está carregando, que aquela pessoa é. Eu quero aquilo ali. E a gente querer o que a pessoa já tem, ou está na busca, confronta o nosso ego. Confronta o nosso orgulho, o jeito que a gente está vivendo. Amém? Então, o rejeitado é amado. 1 Samuel 16:7. O rejeitado é amado. Quando Deus escolhe Davi, ele ignora completamente os padrões humanos. Deus não olha a aparência, currículo ou aprovação social, ou a faculdade, o seu trabalho. Ele olha o coração. Isso revela algo profundo aqui. Ser rejeitado por pessoas não significa ser rejeitado por Deus. Então entenda que se você está sendo rejeitado por alguém, ou alguém está se levantando, mas como é que está a sua vida com Deus? Se você está sendo aprovado por Deus, vai, segue. Amém? Na verdade, muitas vezes a rejeição humana é proteção divina e você não entendeu isso. Porque a gente quer tanta aprovação humana e a gente não entende que Deus está permitindo aquilo. Mas a rejeição humana às vezes é proteção divina. O não das pessoas é o sim de Deus te direcionando. Então, eu já recebi, agora que eu estou recebendo muito não das pessoas. Mas eu entendo que muitos não das pessoas é um sim de Deus. Dar não para as pessoas, não para o que o mundo quer, não para o que as pessoas estão colocando para mim, muitas vezes é o sim que Deus quer. E o problema é que queremos validação de quem não tem autoridade espiritual para nos definir. A gente quer muita validação das pessoas. A gente quer aplauso das pessoas, a gente quer que as pessoas nos digam se a gente está fazendo correto, se a gente está errando, se elas estão gostando do que a gente está falando, fazendo, agindo. Mas a gente muitas vezes pergunta a pessoas, mas não pergunta a Deus. Então por isso que tudo que o mundo faz é o contrário de Deus. Deus trabalha no oculto, longe dos aplausos. Porque Ele não forma aparência. Ele forma essência. E é o que muitas pessoas hoje precisam. Não buscar aparência, mas buscar essência. Então, por que o Senhor me trouxe para um offline da vida? Eu estava indo para podcasts, indo em programas de TV, dando testemunho. Estava indo em muitos lugares. O Senhor disse: não é isso que é para você agora. Vá por secreto. Eu quero você no secreto. Eu estou fazendo essa live porque foi a única coisa que Ele me permitiu. Foi fazer live.
Mas outra coisa, ele não me permitiu. Ele me mandou ficar no secreto. Só buscar ele. É palavra, é jejum, é oração em língua, é adoração. Tem momento que eu tô na minha rede social ali passando os vídeos. Eu gosto muito de assistir vídeo de animal, de cachorro, gato. Eu gosto muito de animal. E às vezes eu tô ali assistindo e o Espírito Santo diz assim: minha filha, venha ficar comigo. Sai do telefone. E aí eu já desperto e digo: é mesmo, né, Senhor? Já saio ali e vou ficar com ele. E ficar com ele é ficar adorando, tentando ouvir a voz dele, porque muitas vezes a gente fala tanto e a gente não escuta a voz de Deus, e Deus está falando. Deus está falando e Deus quer falar com você, mas você está tão perturbado com as coisas do mundo que você não consegue ouvir a voz dele. Eu estou até querendo fazer um jejum de silêncio, ficar em silêncio por 7 dias, só para ouvir a voz dele. Porque às vezes a gente está tão perturbado com rede social, com trabalho, com família, com casamento, com filho, com fulano que está fazendo isso, com tanta coisa, e Deus está ali querendo falar com você. Ou já falou e você não escuta, porque a sua cabeça está tão perturbada, é tanta voz falando, que você não deixa de ouvir a voz de Deus. Amém? Então, dar é melhor que receber. Atos 20, 35. Dar é melhor que receber. Aqui está um princípio que confronta diretamente o ego humano. Dar não é sobre dinheiro, é sobre tempo. O ativo principal da nossa vida hoje se chama tempo, não é dinheiro, é tempo. O seu tempo é uma das coisas principais que nós temos hoje. E como o tempo está menor, cada dia está menor, como já diz na Bíblia, o seu tempo é algo primordial, que você tem que saber onde você está colocando o seu tempo ali. O que é que você está fazendo no seu dia? Tem gente que diz assim: estou indo na tua casa. Eu nem respondo. Por quê? Porque eu não estou com tempo para ficar conversando, jogando conversa fora. O meu tempo é com Deus. Tem pessoas que já disseram assim: estou indo na tua casa. Eu digo: não, não venha. Não tenho nada marcado agora não posso. O meu tempo é com Deus. Eu preciso orar. Então, muitas vezes a gente dá atenção às pessoas e a gente está deixando de ficar com Deus e ouvir Ele. Não dizendo que você tem que ser uma pessoa que... Não é isso. Tem que dar atenção, sim. Conversar, ajudar, ter amor. Mas primeiro é o reino. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino. Então, a gente... Só que tem pessoas que querem o nosso tempo e elas não vão nos ajudar em nada. Pelo contrário, a gente deixou de fazer aquilo que Deus quer para ficar jogando conversa fora. Por isso que eu sou muito direta nessas coisas. A Bíblia é sim, sim, não, não. Se a Bíblia é sim, sim, não, não, por que a gente fica muitas vezes dando conversa, atenção a pessoas que não vão nos ajudar em nada? Mas porque você precisa da aprovação das pessoas, você deixa de fazer o que Deus quer para ficar jogando conversa fora e dar atenção a pessoas, sendo que Deus está te chamando para você ouvir o que Ele quer falar. Porque uma das coisas que mais toma o nosso tempo, que mais interfere de a gente ouvir a voz de Deus, é isso aqui, ó. Telefone e rede social. Amém? Então, o trono desse século, chamado Leviatã, ele é um trono que age muito nas redes sociais. Por que nas redes sociais as pessoas só mostram o que é bonito? Ninguém quer mostrar o que está passando, não. Os problemas, os perrengues. As pessoas só mostram o que é bonito. Ali a fase bonita, coisas bonitas. Você sempre quer mostrar que você está bem, mesmo que você esteja destruído por dentro. Mesmo que você esteja cheio de pepino para resolver. Por quê? Porque o que comanda o Deus desse século, que é Leviatã, se chama orgulho. E o orgulho está impregnado nas redes sociais. O orgulho está impregnado nas redes sociais. Por isso que as pessoas só querem mostrar o bonito. Ninguém quer mostrar a sua outra face. Se você mostrar outra face, você vai estar mostrando as suas fraquezas. Amém? Então, mas é quando eu sou fraca, é que Deus me faz forte. Entenda isso.
Então, por isso que eu não estou aqui dizendo que vocês têm que fazer, mas que vocês busquem ouvir a voz de Deus para Deus falar o que Deus quer que vocês façam. Seja no seu casamento, na sua família, na sua rede social. Deus mandou eu tirar 2.500 pessoas das minhas redes sociais. E tirar mesmo. Tirar. Por quê? Porque aquelas pessoas ali estavam alimentando um ego de uma ferida que eu tinha. E eu ficava esperando aplausos delas. E o Senhor disse, não é isso. Não é isso que eu quero. Você vai tirar todo mundo. E só vai deixar quem eu quero. E tem algumas pessoas ainda que Ele mandou tirar e ainda eu não tirei. Então é quando eu digo, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Nas minhas redes sociais, na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, o meio onde eu estou, na minha família. O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque a gente só quer entregar para Deus algumas coisas, outras a gente quer fazer pela força do braço. Você não quer mostrar as suas fraquezas, porque você acha que mostrar a sua fraqueza, você se abrir para Deus, é você se mostrar fraco. Mas quando eu entendo que eu sou fraco, mas com Deus eu sou forte, eu começo a entender que, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu não vou fazer o que o meu ego quer, mas o que o Senhor quer. Dar não é só sobre dinheiro, é sobre tempo, perdão, amor e atenção. Aí tem muitas pessoas que a gente não quer perdoar. Tem muitas pessoas que estão nos fazendo mal que a gente não quer dar amor. Porque dar amor pra gente é uma forma de ser fraco. E dar amor para quem você ama é muito fácil. Agora, dar amor para quem está se levantando contra você, quem está falando mal de você, te caluniando, te chamando de bruxo, feiticeiro, te chamando de mentiroso. Isso não é fácil. Isso nem todo mundo está disposto. E quando eu entendi isso aqui, esse princípio, quando uma pessoa se levanta contra a minha vida, está falando mal, eu até oferto pela vida dessa pessoa. Eu até oferto. Eu digo, Senhor, vou levantar uma oferta pela vida daquela pessoa que está me fazendo mal. Quando você faz isso, você destrona todo trono, todo demônio que está ali se levantando. Amém? O mundo ensina a acumular, Deus ensina a liberar. Então, quanto o mundo ensinar você a acumular mais, Deus nos ensina a liberar. A liberar uma palavra, a liberar amor. Contra essas pessoas que estão se levantando contra você. Liberar atenção, liberar que você faça uma oferta. Liberar que você ajude. Ajudar quem a gente gosta é muito fácil. Ajudar quem não gosta de você, quem está falando mal de você, esse sim, mostra realmente o crente que você é. O mundo ensina a acumular, Deus ensina a liberar. Liberar amor, atenção, ajuda. Amém? Porque quem dá, prova que não é controlado pelo que tem. Confia que Deus é sua fonte. Então, Deus, estou há 3 anos sem trabalho. Sem trabalhar no meio escolar. Mas Deus nunca me deixou faltar nada. Mesmo em dias difíceis. Porque eu digo, Senhor, não sei como é que vai ser hoje. O Senhor provê de onde eu menos espero. Porque Deus é um Deus fiel. Aqui está algo profundo. Quem vive para receber nunca se sente completo. Mas quem vive para dar, entra em um fluxo constante de provisão. Então, em vez de você ficar esperando, se doe mais, se dê mais. Hoje, esse final de semana para mim, eu senti a maior alegria do mundo, porque eu tive servindo a homens de Deus, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, que eu disse assim, pai, eu ainda queria fazer mais. Eu queria fazer mais. Mas não é porque eu estou fazendo, você acha que tem que estar juntando, acumulando. Enquanto mais você faz isso, junta e acumula, mas você está não permitindo que Deus derrame na sua vida. Quando eu entendi, Deus, enquanto mais eu dou, mais eu faço, mais o Senhor derrama na minha vida, porque é uma fonte, nós somos fonte. Deus derrama na nossa vida e a gente derrama na vida das pessoas. Quando eu entendi isso, eu comecei a desapegar de tudo. Quero que eu diga assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu dê aqui das minhas coisas? Se eu quiser, eu dou. Porque nós temos que ser fonte. A gente não tem que reter. Se eu sou um rio, eu vou reter. Agora, se eu sou uma fonte de rios juntos, então
A bênção chega em mim e eu passo para outras pessoas. Amém? Primeiro crê, depois vê. João 20:29. Primeiro crê, depois vê. Só que a gente quer primeiro ver para depois crer, não é assim? Só que não, o Senhor nos ensina que é primeiro crer. E crer, nem todo mundo está disposto. Tem momentos que eu entro aqui num propósito, eu faço, Pai, eu vou fazer esse propósito porque eu preciso que o Senhor aumente em mim a fé. Se você tiver fé, tudo acontece. Tudo. Você pode não ter o dom de cura, mas se você tem fé, a cura vai acontecer. Essa é uma das maiores quebras da lógica humana. Nós queremos ver para crer, mas Deus nos diz, creia e então você verá. Eu não estou vendo, Heloísa, como é que vai resolver esse pepino aqui, mas creia. Primeiro creia. Isso exige uma fé madura, porque fé verdadeira não nasce da evidência, ela nasce de uma convicção espiritual. Quando eu tenho a convicção espiritual que, Senhor, eu não vou morrer nesse problema aqui. Mas isso aqui é para aumentar a minha fé. E eu creio que através da minha fé, as coisas vão fluir, vão acontecer. Tomé precisou ver para crer. Mas Jesus mostra que há um nível maior. Crer sem precisar tocar. E aqui está o ponto profundo. Deus muitas vezes se esconde no início para revelar quem realmente confia nele. Então, muitas vezes, Deus não está em silêncio para você. Mas Ele se esconde para revelar quem realmente confia nele. Amém? Somente Cristo preenche o vazio. Todo esse sistema de lógica de Deus converge para um ponto aqui. Nada neste mundo foi criado para te completar. Eu vou repetir. Nada nesse mundo foi criado para te completar ou me completar. Nem pessoas, nem conquistas, nem o seu diploma, nem o seu cargo, nem reconhecimento humano. O vazio que você sente não é um defeito, é um espaço projetado por Deus para ser preenchido por Ele mesmo. Então, o vazio que você sente foi projetado por Deus, ou muitas vezes Deus nos permite para que Ele mesmo preencha esse vazio. Só Ele pode preencher esse vazio. Não é coisas, não é... Eu falei para você já aqui algumas vezes, eu tinha muito dinheiro. Eu ganhava 100 mil reais por dia. Imagina 100 mil reais por dia. Por dia. Eu fui em busca disso. Enquanto mais eu tinha vazio. Eu sentia vazio. Eu tentei me desviver muitas vezes. Eu tentei tirar a minha própria vida. Eu já pedi ao Senhor para dizer, Senhor, eu não quero estar aqui mais não. Então, assim, eu fui em busca de reconhecimento, de fama e dinheiro, e eu tive isso. E quando eu tive isso, nada preencheu o vazio que eu sentia. Então, eu tenho propriedade para falar isso a vocês, porque eu vivi isso. E aquilo que a gente vence, a gente pode falar. Então, eu posso falar para vocês. Nós precisamos de dinheiro, sim. Precisamos, é essencial. Mas não é o que vai te preencher. O vazio que você sente não é um defeito, é um espaço projetado por Deus para ser preenchido por Ele. Quando você tenta preencher com outras coisas, você se frustra, você se perde e você se esgota. Mas quando você entende a lógica de Deus, você percebe. O processo não é para te dar coisas. O processo que você está passando é para te levar para Ele, Deus, Jesus Cristo. Amém? Então, como funciona a lógica de Deus? A lógica de Deus é um sistema completamente invertido do nosso mundo, desse mundo aqui que nós vivemos. Ela não é baseada em mérito, mas em graça. Não é baseada em força, mas em dependência. Então, quanto mais você espera mérito das pessoas, você está se afastando da graça. Deixa eu ver aqui a luz. Quando você coloca a sua força, você está longe da dependência, mas o que Deus quer é dependência. E quando você se lança na dependência de Deus, você deixa de viver pela força do seu braço. Você não vive por aparência, mas vive por essência. Essência é eu viver buscando ser parecido com Cristo e fazer aquilo que Cristo veio e fez. Mas Cristo ainda falou, vocês farão coisas maiores do que eu fiz e do que eu faço.
Então, a lógica de Deus é, quando você abre mão do seu controle, de você ter o controle, você se entrega. E mais entrega a Deus é menos controle pela nossa mão. Deus não está tentando facilitar a sua vida, Ele está tentando transformar quem você é. E por isso Ele permite espera. Essa é uma das coisas mais difíceis na vida do crente. Se eu estiver mentindo aí, vocês me corrijam. Mas esperar o tempo de Deus é uma das coisas mais difíceis para mim, que eu acho. É esperar o tempo de Deus. Não é fácil, porque a gente quer as coisas no nosso tempo. Mas quando eu entendo que o Senhor faz tudo perfeito, eu aprendo, mesmo não querendo, mesmo sendo difícil, a esperar. E é por isso que Ele permite rejeição. Deus nos permite espera. Deus nos permite rejeição das pessoas, da nossa família, do nosso meio. E Deus permite fraqueza. Porque tudo isso quebra a lógica humana. E constrói a lógica do reino dentro de você e dentro de mim. Amém? Glória a Deus. Então, eu sempre faço uma oração final, no final das lives, né, sobre o tema que eu sempre falo. E que o Senhor possa cada vez mais nos conduzir na dependência dEle. E depender de Deus, eu vou dizer para vocês, não é fácil, mas é possível. E cada dia mais, quando eu aprendo a dependência, é por isso que eu digo, Senhor, me quebre mais. Me amasse mais, Pai. Porque eu preciso aprender. Eu preciso ter dependência no Senhor. Amém? Então, a Bíblia diz assim, o que você liga na terra é ligado no céu. Né? Então, por isso que eu sempre peço para você concordar com a oração que eu vou fazer agora. Amém? Senhor, quebra dentro de mim toda lógica que não vem de Ti. Eu reconheço que muitas vezes tentei Te entender com a minha mente limitada. Julguei os Teus caminhos e me frustrei quando o Senhor não agiu como eu esperava. Mas hoje eu me rendo. Me ensina a viver pela Tua lógica. Me ensina a confiar quando não faz sentido para mim. Me ensina a depender quando eu quiser controlar. Me ensina a permanecer, Pai, quando tudo em mim quiser desistir. Arranca de mim o orgulho de querer entender tudo. E planta em mim a fé de simplesmente obedecer. Que eu aceite ser último, ser pequeno, ser quebrado, ser amassado. Se isso significa estar no centro da Tua vontade. E acima de tudo, Senhor, preenche todo o vazio dentro de mim com a Tua presença. Porque eu entendo hoje, nesse dia, não é sobre o que eu recebo, é sobre quem eu me torno em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes com essa live? Eu tô. Não feliz porque fui eu que falei, mas feliz porque o Senhor também me ensinou. Que eu preciso pedir mais ainda hoje nas minhas orações. Senhor, me amasse mais. Porque eu preciso mais te obedecer em tudo que eu fizer. Em tudo, Pai. Hoje o Senhor me ensinou que não é buscando as coisas humanas. Não é buscando a glória dos homens. Não é buscando o aplauso das pessoas. Não é buscando o reconhecimento. Mas é quando eu sirvo, quando eu dou o melhor de mim. Quando eu digo, Senhor, eu preciso ainda andar mais uma milha. Onde é que o Senhor precisa me transformar? Me mostre. Onde é que o Senhor quer me amassar mais um pouco? Eu estou disponível, Pai. Me amasse. Porque eu quero viver a plenitude da Tua palavra e do Teu reino. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu espero que o Senhor tenha abençoado vocês com essa palavra, assim como Ele me abençoou. E que Ele possa cada vez mais se achegar com a sua permissão. É você que permite. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês nessa tarde. Deus abençoe vocês nessa semana. Se você puder, compartilhe com outras pessoas. Quando eu entendo que eu sou um rio que transborda, tudo aquilo que eu aprendo, eu passo para outras pessoas. É assim que eu entendi que eu sou. Pai, se eu sou um rio que transborda, o que o Senhor me ensina, eu passo para frente.
eu ensino outras pessoas. E assim eu abençoo outras pessoas. E o Senhor me abençoa mais. É assim que acontece. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês. E até amanhã, ao meio-dia, se assim o Espírito Santo de Deus me permitir.